Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga, um podcast que surgiu para mostrar que existe muita vida além da psicologia e uma vida muito valiosa. Olha, eu tô para dizer para você que é o que tem por trás dessa vida de psicólogo é o que nos torna tão bons naquilo que a gente faz. E hoje eu tô com um convidado aqui, a gente vai estrear a nossa entrevista presencial e eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês, tá? E tem bastante coisa, então eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou falar o nome dele só depois, tá? Mas ele é especialista em TCC, e ele também se aprofundou em transtornos de ansiedade e depressão pelo Beck Institute, e também em psicologia positiva, também nos Estados Unidos. Ele é produtor de conteúdo digital, vocês vão saber quem que é daqui a pouco, quando eu falar, no YouTube e também no Instagram. Tem mais de 385 mil inscritos no YouTube e 113 no Instagram, né? E ele se tornou um profissional reconhecido, peraí que eu passei muito, pelo Google como fonte confiável de informações de saúde mental. E ele é coordenador e professor da pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e conta com mais de 4.800 alunos em seus cursos. Em 2019, ele se tornou autor do best-seller na categoria Psicologia Cognitiva, com seu livro Essencial da Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, eu tô aqui com o Diego Falco. Seja bem-vindo. Olá, obrigado por me receber. E aí, a gente quer saber o que não tem no seu currículo. Eu li aqui um pouquinho do seu currículo, da sua história profissional. Conta pra gente o que não tem no seu currículo, por favor. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu penso que não tem currículo é que eu sou também formado em veterinária. Olha só, que surpresa! Não imaginaria. Essa é uma coisa que até algumas pessoas que me seguem há mais tempo até sabem e tal, mas é uma questão, uma curiosidade sobre mim, né? Eu comecei a faculdade de psicologia no meio da faculdade veterinária, então terminei as duas faculdades juntas. Ah, então você terminou. Claro que eu fiz tudo na mesma faculdade, então, e como era no mesmo campus, então fazia uma e ia para outra, né? Fazia uma e já ia para outra. Era uma integral, outra noturno. E isso, no fim das contas, é bem interessante, porque eu sempre pensava em trabalhar com comportamento animal, né? Depois que comecei a psicologia, né? Então, até fiz uma pesquisa sobre isso, sobre o estresse da galinha, né? No sentido que, descobrindo que os frangos, quando estão estressados demais, eles podem até morrer. Então, é bem interessante, sim, porque isso entrou muito na minha percepção de como o estresse mesmo, as emoções, de alguma forma, nos afetam, né? Como afetam os animais, acabam nos afetando também, né? Sim. Então, isso é uma coisa que me ajudou no entendimento, assim, do comportamento animal, ao mesmo tempo que me fez questionar ainda mais sobre o comportamento humano, né? Que interessante. E você nunca atuou nessa área como Nunca veterinário, atuei, sempre né? foi para a área da A minha psicologia. ideia era justamente essa, né? Comportamento animal. Isso. Mas depois, quando eu terminei a veterinária, eu continuei a psicologia. E aí eu vi que, no fim das contas, qual que ia ser mesmo só humano, e é isso aí. Entendi. Ó, mas ainda é uma coisa que tem no seu currículo. É uma curiosidade, mas ainda é alguma coisa que tem no seu currículo. Mas eu vou facilitar um pouquinho pra você, então, que aí você vai me contando. Quem que divide a vida com você, Diego? Conta pra nós aí, quem faz parte da sua vida? Da minha vida como um todo? Sua vida pessoal, conta pra nós. Bom, hoje tem, no caso, na minha vida, né? Eu tenho minha esposa, né? Que tá aqui com a gente. A Natália. Na verdade, nós somos noivos ainda, vamos casar ainda. Mas, enfim, de qualquer forma, é a mesma coisa, né? Sim. Então, tem a minha esposa, a gente mora junto, né? Há mais de 3 anos. É o amor da minha vida. Isso não é só porque tá na câmera, viu? Isso é de verdade. Também tenho o meu filho, né? Eu tenho um filho de 6 anos de idade, o Pietro, que também é o meu segundo amor da minha vida, né? Digamos assim. É um amor diferente, né? Sim. Tenho a minha mãe e a minha irmã. Né? O meu pai, no caso, ele faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, então eu não tenho o meu pai. Isso também, com certeza, ajudou na minha formação, tanto como pessoa, como psicólogo, e todas essas questões. Então, é isso, basicamente, na minha vida como um todo, porque daí também tem padrasto, enfim, né? Sim. Coisas mais acessórias, né? Sim. E você falou que a sua mãe também é psicóloga, né? Isso. Minha mãe também é psicóloga, minha esposa também é psicóloga. Sim. Minha tia também é psicóloga. Olha só.
Mas minha prima também é psicóloga, então é uma família com bastante psicólogo. Psicólogos, que Até, na verdade, interessante. até a filha do meu padrasto também é psicóloga. Olha que legal. Então, só tem psicólogo, só tem doido. Só tem doido. Esses dias eu tava falando, né? Perguntaram, você atende... Porque eu também atendo psicólogos, né? E dou supervisão. Você atende psicólogos ou atende pessoas normais? Eu falei, também atendo pessoas normais também. Não só Sim. psicólogos, né? Porque a gente acaba tendo dessa referência, né? Sim. Então, o Pietro tá com 6 anos. Isso. A idade do o Rafinha também tem também? 6 aninhos. Sim, menino. Ai, ele... Não sei o seu, mas o meu é terrível. Esses dias que eu fui me dar conta que eu sou mãe de menino. Chegou assim, soltou um pum, assim. Eu tava trancada, ele soltou um pum, fechou a porta. E eu fiquei assim, sabe quando você fica sem acreditar? Eu falei, gente, eu sou mãe de menino mesmo. Não tem jeito, sabe? Fazendo... Essas coisinhas ele até faz, mas é pouco, sim. Porque eu diria de terrível, é terrível, assim. É muito bonzinho, assim. Não, o Rafa é terrível. Ele é daqueles que... e você acha que teve influência da sua mãe pra você fazer psicologia? Com certeza. Na realidade, foi ela que me sugeriu, né? Era uma questão, a gente tava um dia viajando, a gente tava conversando sobre coisas da vida e tudo mais, e ela falou assim, por que você não faz psicologia, né? Eu falei, poxa, mas eu já faço veterinária, né? Não sei, né? Ela falou assim, tenta. Isso é até interessante porque isso se torna até um mantra, né? Que eu até levo pra minha vida também, trago até no consultório com alguns pacientes e tudo mais, que é tenta. Né? Porque assim, se não der certo, claro que tem todas as questões de possibilidades ou não, né? Poder pagar mais uma faculdade, ter tempo pra isso e tudo mais. Mas naquele caso era possível, então, ok. Se não der certo, não deu. Isso também é interessante porque a própria questão da faculdade de veterinária fazendo junto, né? Porque na veterinária, como eu estava do meio pro final, então eu peguei bem a parte do estágio. Então tinha que fazer plantão, tinha que fazer bastante coisa, ficava lá bastante, né? E ainda era uma fase que eu tinha capotado o carro, então eu perdi a carta. Nossa. E aí eu tinha que, então, não dava pra ficar indo e voltando de casa, então eu ficava de fato, ia de manhã e ficava lá direto até a noite mesmo, né? Então foi uma fase, assim, bem puxada, né? Vamos colocar assim, porque às vezes eu ia pra faculdade de psicologia e depois tinha que voltar pro hospital veterinário, porque tinha que fazer plantão à noite e tal. Coisa assim. Isso também é uma coisa que me ajudou muito na construção, bem naquela questão de, tipo, se eu já vivi isso, já superei isso, eu acho que eu supero qualquer coisa, né? Então é uma coisa também... Porque nossa, é muito intenso isso. Muito intenso. Porque eu vivi isso de estudar à noite, durante o dia eu trabalhava, depois eu fui fazer estágio, que eu ganhei bolsa e fiquei fazendo estágio. E também era o dia inteiro, mas era uma coisa só. O meu estágio era em psicologia e à noite eu estudava psicologia. Certo. Então você ficava ali transitando. Mas de qualquer forma, mundos, né? Tipo intenso, né? Você fazer integral e depois fazer à noite. Isso. E eu acho que é uma experiência muito transformadora para quem consegue fazer isso. Se conseguir fazer essa percepção, assim, né? Tipo assim, cara, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer. E é até interessante para os meus alunos, tá? O pessoal que tá recém-formado em psicologia, eu gosto de trazer isso para eles também, né? Porque muitos deles fizeram justamente isso. Trabalhavam e depois iam estudar à noite. E aí depois que eles se formam, às vezes eles ficam, nossa, mas e aí? Como eu não tenho tempo agora para estudar psicologia, para trabalhar? Eu falei, gente... Você tinha tempo antes você trabalhava e você estudava à noite. Pensa aquele tempo que você estudava, né, de noite na faculdade e começa a estudar sozinho, começa a se preparar para atender os seus pacientes, atenda os pacientes nesses horários. Então, é tudo uma questão de percepção meio que de como utilizar isso, né, na nossa vida. Você falando aí, como você aqui da sua formação em psicologia positiva, parece um pouco de pegar pontos fortes também do paciente, né? Porque muitas vezes, quando tá mais adoecido, a gente meio que esquece disso. Perfeito. Né? Então, mas olha só a rotina. Sim, exatamente. E agora olha você formado, você já fez, sua capacidade. Já fez, né? Muito legal, bacana. Eu acho muito legal também essa postura. Tá. E aí, a gente tava conversando um pouquinho antes, você é prudentino mesmo. Sou. Nasceu aqui em Prudente, estudou aqui, nascido e criado, né? Legal. E você tem algum hobby, Diego? O meu hobby favorito é jogar videogame, né? É uma coisa que a mulher às vezes se incomoda um pouco, mas nem tanto. Eu já ia perguntar pra Natália, e aí, tá tudo bem pra você? Porque eu sou bem organizado, assim, com meus horários, então pra mim é tranquilo até, porque daí eu separo um tempo específico, né, pra jogar, pra ficar junto também com a esposa, essas coisas, né, mas o meu hobby favorito é isso,
E assistir filme, série também, eu sou uma pessoa que gosto muito, né? Bem na questão de me aprofundar, eu sei, nome de diretor, escritor, essas coisas assim, de roteirista. Então Na realidade, até quando eu era mais jovem, um sonho meu era ser diretor de cinema, assim. Então é uma coisa que eu sou meio apaixonado também por esse mundo, tanto de filmes, de jogos também, então me interesso bastante. Sim. E eu acho muito interessante porque é uma coisa que traz histórias, né? Pra gente, coisas diferentes, estimula a criatividade bastante, né? Faz a gente sair um pouquinho do nosso mundo, assim, da nossa realidade. E também, eu acho que serve pra gente tanto na clínica, né? Pra gente trazer pros nossos pacientes essas coisas. Tanto os jogos, às vezes tem pacientes mais jovens, aí eu uso como referência, né? Pô, como se você estivesse passando de level. E se ele ainda conhece o tipo de jogo, dá pra usar como referência, então é muito bacana. Também a questão de filmes, mesma coisa, né? Você usa como analogias, bacana. Pô, aquele personagem que tá vivendo isso, não faz sentido. Trazer pra fazer essa correlação, e isso faz, muitas vezes, o paciente dar o clique. E, tipo, nossa, agora eu entendo, agora faz sentido. E tudo mais, que ele não tava conseguindo ter o alcance daquilo, às vezes tava falando, exatamente, né? Tá. E o que você costuma jogar? Eu jogo, basicamente, o que eu mais gosto de jogar é RPG, né? Então, jogos que são um pouco mais profundos, assim, né? De história e tudo mais, onde você se entra mesmo, né? Mas o principal acaba sendo isso. E você fica bastante tempo, assim, jogando? Esquece do mundo, assim? Tem atualmente tô jogando, sim. Atualmente tô jogando um jogo, já faz 200 horas que eu tô nesse jogo. E vai demorar um pouco ainda pra terminar, então eu jogo bastante mesmo. Assim. Sim. O meu noivo, final de semana, colocou o computador dele lá na mesa, esticou, pegou a cadeira. Aí ele falou, bom, hoje as crianças não estão aqui, eu vou jogar a tarde inteira. Aí ele achou que eu ia brigar com ele. Eu fui lá, peguei Coca-Cola, batatinha, amendoim, deixei tudo. Aí, tira tá uma vendo? foto agora e mostra pros seus amigos. Porque mostra. Né? Porque senão fica só a pessoa que não deixa. Aqui, ó. Aqui. É que eu também queria ler meu livro. Queria terminar meu livro. Mas isso é importante, né? Ter o tempo, né? Sim. Falei, vai jogar que eu vou terminar meu livro do Clube do Livro e dá tudo certo, né? Bacana. Mas deixa eu te perguntar, quando você vai assistir, né? Que você falou que você gosta, e aí tem a questão das histórias, né? Dos diretores e tudo mais. Você consegue ir pra assistir por curiosidade ou você às vezes já vai com essa intenção da clínica, assim? Eu vou assistir tal filme porque eu acho que pode ajudar, ou mais por um hobby mesmo, e se calhar de você ter essa experiência. Acaba sendo mais uma coisa bem mais natural. Sim. Eu tenho um olhar mais crítico pros filmes e tudo mais, mas olhando nessa questão de crítica mesmo de cinema, né? No sentido, pô, que bosta de roteiro, assim, sabe? Desculpa a palavra. Não, pode falar, não tem problema. Entendeu? Tipo, no sentido... E a gente percebe isso, né? Que o roteiro acaba sendo o coração, né? Dos filmes, séries e tudo mais. Tanto eu e a Natália, a gente é bem crítico, assim, né? Com muitas séries e filmes e tudo mais. Então, eu vou mais com esse olhar, né? Eu gosto, às vezes, até de ver filme ruim. Pra ver o porquê que o filme é ruim. Entendeu? Fica até a dica aqui, ó. Quem nunca assistiu The Room, que é o melhor, pior filme de todos os tempos, assistam The Room. Eu não sei se é o The Room ou Room, porque tem um que é com a Brie Larson, né? Que ela ganhou o Oscar desse filme e tal, que é um filme de drama, né? E tem um outro que é o melhor, pior filme de todos os tempos, que Tommy Wiseau, fenomenal. É bom? Não, é ruim. É ruim. Entendi. É o melhor, pior filme de todos. Se você quiser aprender coisa de filme e tudo mais, de como não saber fazer. Como não fazer. Entendi. Eu não me ligo nessas coisas. Até a gente tava assistindo, eu tô assistindo Dexter de novo, certo, né? E aí a primeira temporada eu achei muito boa. E aí a segunda temporada tava achando boa. E meu noivo ficava assim, gente, o roteirista se perdeu. Ele ficava, o roteirista se perdeu. Aí eu ia olhar na internet. Se perdeu na última temporada. Aí todo mundo falava assim, que a segunda temporada era boa. Eu falei, aqui ó, o pessoal tá falando que a segunda... Não, se perdeu. Ele tava dizendo que tinha se perdido, né? Mas eu já assisti todas, mas eu quis assistir novamente, que eu acho muito boa. Pra revisar porque você tem a nova agora, né? Isso, justamente por isso. Bacana. Por que eu te perguntei? Porque eu tenho percebido que a gente tem ficado tão, né, os psicólogos estão com essa ideia de produzir conteúdo. Certo. E eu tenho alguns colegas, né, algumas colegas e colegas que às vezes já vão pra assistir já pensando no conteúdo que vai produzir.
Tá. né? Então... Principalmente a questão de raio do momento, né? O que tá no momento. Isso, e às vezes não consegue ter esse hobby, relaxar, né? Por isso que eu perguntei pra você. Então, E não vira, né? ajuda, né? Uma coisa que também eu gosto de falar pro pessoal que às vezes tem aquela dúvida, né? Por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental tem muito a questão do questionamento socrático, tem que trazer essas questões assim de identificação com o paciente também. Isso é geral para todas as terapias. Mas uma das minhas dicas, das minhas orientações é justamente se envolver com esses conteúdos. Então, ver bastante história, ver bastante livro, filme, jogos e tudo mais. De uma maneira onde você entenda aquilo de uma maneira mais livre mesmo. Para que você consiga até mesmo utilizar isso como analogias, utilizar isso como metáforas para você trabalhar com o seu paciente. Se você ficar muito preso, de fato, nisso, eu preciso avaliar, e, tipo, sabe, você não vai aproveitar de uma maneira tão fluida, né? Tipo, no estado de flow, como eu mesmo coloco. E aí você talvez não vai absorver tão bem aquilo. Sim. Né? Porque aí entra naquela parte, que é o que eu sempre falo também quando eu tô dando os treinamentos, que é aquela curiosidade colaborativa ali, né? Da parte do questionamento socrático. Porque senão a gente faz o entregamento socrático, né? Isso. Então, se você realmente não consegue levar, e aí eu acho que tanto livros, filmes, séries, música, né? Uma vez eu fiz um treinamento de questionamento socrático só com música. Tá. Então eu peguei assim, Titãs, sabe? Engenheiros do Havaí, peguei essas músicas e a gente foi... O que você perguntaria se fosse seu paciente aqui, né? Podia ter amado mais, né? Se o paciente chegou e te falou isso, o que você perguntaria pra ele isso e tal, né? Então, justamente pra gente fazer essa busca colaborativa e não dizer o que tem que fazer. Né? Mas aí eu fico sempre brigando, né, com os alunos no sentido de também curtir esses momentos, porque senão a gente fica fazendo só pra fazer post, né? Tá lá assistindo o filme, né? E pensando, isso aqui acho que dá pra, virar um post. Eu acho que é uma coisa que pode vir depois, assim, né? Tipo, você pode até assistir como lazer e tal, se achar que tem alguma coisa interessante que pegou de alguma forma, e depois volta e faz essa revisão, né? Mas a gente tem que ter, né, o nosso momento de paz, né, de tranquilidade. Né? Não tá sempre trabalhando, tá na hora do lazer, né? E por falar em livro, tem algum livro, assim, que você marcou a sua vida, que talvez não esteja ligado diretamente à psicologia, mas que você indica? Os livros que me marcaram, é porque quando eu era adolescente, assim, eu peguei uma época que eu falei assim, vou ler um livro por semana. Adolescente não faz nada da vida mesmo, né? Sim. Então, nunca foi, graças a Deus, nunca precisei trabalhar quando era adolescente, essas coisas, né? Então, eu lia, né? Livro assim, um livro que me pegou, assim, numa época, que é até um autor que, na realidade, hoje em dia, ele até fala sobre um tema que até as terapias baseadas em evidência trabalham, que é o Mindfulness, né? Que é o Eckhart Tolle. Tem vários livros conhecidos, mas ele é bem considerado bem autoajuda mesmo, que era O Despertar de uma Nova Consciência. E esse livro, assim, ele me pegou por muito tempo. Eu acho que até por isso que eu gosto tanto dessa parte do Mindfulness, né? Da atenção plena, porque ele traz coisas, expressões e coisas, pontos chaves, né? Big ideas, assim, muito interessantes, como isso também passará. Então é um mantra que, se você desenvolve na sua vida, você consegue levar para tudo. Então, se você está vivendo um bom momento na sua vida, você precisa entender que isso também passará. A partir do momento que eu entendo que o momento positivo vai passar, eu vou então aproveitar esse momento ao máximo que eu posso, focando no aqui e agora. Se eu estou vivendo uma coisa negativa, isso também passará, indica que vai passar. Eu não preciso ficar preso neste momento, entendendo que aquilo vai passar. E outra coisa é que só existem 3 maneiras da gente lidar com qualquer situação na nossa vida: entusiasmo, prazer ou aceitação. Então é uma coisa que, furou o meu pneu do meu carro. Não vou ficar super feliz porque furou o pneu de um carro. Também não vou ter prazer por conta disso. Então, eu vou aceitar. Então, basicamente, foram 2 big ideas assim, que eu peguei desse livro que me marcou até hoje, desde a minha adolescência. Então, já passaram muitos anos, muitos cabelos brancos, assim. Mas, então, mas é isso. Eu acho que um livro que mais me marcou é esse livro. Eu lembro que até na época da faculdade de psicologia, olha como são as coisas, né? Porque o psicólogo, às vezes, tem muito esse preconceito com autoajuda, não sei o que e tal. E, na realidade, autoajuda nada mais é que, às vezes, um autor que entendeu alguma coisa da vida e tá compartilhando. E, às vezes, são coisas muito válidas, sim. Né? E aí, eu lembro uma época na faculdade de psicologia, conversando com a professora, ela falando sobre isso, eu falei assim, porque daí eu li o Despertar de uma Nova Consciência. Eu dela assim, autoajuda, né? Sim. E aí, mas eu acho que isso é meio coisa de brasileiro.
Não sei, porque o próprio pessoal da TCC tem um monte de livro de autoajuda, né? Sim, sim. Porque eu já conversei com alguns amigos que estudaram fora e eles falam que normal. Fora, assim, o livro de autoajuda. Por exemplo, até aquele do Jeffrey Young lá, que é Reinvente a Sua Vida, é um livro de autoajuda, se você parar pra pensar. A Judite tem um monte de livro, Um monte, né? Dieta, por exemplo. Isso. Porque pega um conteúdo que é bem técnico e traz para leigos, né? E facilita. E eu falo assim, que as pessoas que são mais inteligentes que eu considero são aquelas que pegam um conteúdo muito complexo e deixam ele muito fácil para qualquer um entender. Perfeito. Né? Uma vez eu dei aula na Bahia, na faculdade lá, chama Barreiras, a cidade, lá no oeste da Bahia. Tinha uns 3 anos de formada. E tinha um doutor lá, que ele inventava uns trem lá, da área de pedagogia, ele tinha uns métodos avaliativos, que tinha, até era até legal, tinha um processo de síntese. Os alunos terminavam a aula e eles tinham que fazer uma síntese do que eles entenderam. Então, eu achava era legal para poder fixar o conteúdo, ver o que eles realmente tinham entendido. Mas aí a gente ia para as palestras dele, eu juro para você, eu anotava as palavras que ele falava e eu procurava no dicionário e não existia. Não existia? Sabe aquela pessoa que quer ficar falando difícil, assim? Sim. Aí todo mundo falava, nossa, mas o doutor, não vou falar o nome, mas o doutor fulano é inteligente, né? E não sei o que, não sei o que. Eu falei, o que você entendeu da palestra dele? É porque daí passa a ideia que, tipo assim, eu não entendi porque eu sou burro, né? Tipo, não, você não entendeu porque ele não tá falando lé com cré. Sim. E eu falei, essas 3 palavras aqui não existem, que eu procurei no dicionário e ele inventou, né? Então, às vezes a gente tenta olhar, nossa, como que a pessoa conseguiu transformar aquele conteúdo super complexo em algo... Sim. Isso eu acho que é a didática, né? Quando a gente busca uma definição assim, didática, eu acho que é muito isso, né? Eu lembro muito, também na minha pós-graduação teve uma aula uma vez com uma professora que fez essa pergunta, o que é didática e tal. Na época, era a época que tava famoso o Pokémon GO, lembra do celular? E aí o que eu dei de exemplo de o que era didática era justamente um professor, se eu não me engano, de geometria, ensinando os alunos com o Pokémon GO, que era geometria. Pra mim, isso é didática. Você pega um negócio, junta duas coisas, né? Isso é bem interessante. Estou lendo também o livro atualmente, escutando, na verdade, de dopamina, né? Que ele é a molécula do desejo, e ele traz muito essa questão da criatividade também. E a questão da criatividade é justamente você juntar duas informações e conseguir falar sobre isso, né? E é muito interessante essa parte, né? Que eu já esqueci o que eu tava falando. Como que é o nome do livro? É dopamina, a molécula do desejo. Né? Da didática, né? Daí eu dei esse exemplo, né? Negócio do Pokémon e tal. Mas daí a professora não achou muito. Ficou meio assim. Eu falei assim, mas ela não tinha didática, então eu não sei se ela sabia o que ela tava falando, né? Sim. Porque às vezes falar difícil, as pessoas pensam que, né? Isso, exatamente. Fulano, ninguém entendeu nada que ele falou, né? E muitas vezes até os próprios terapeutas, eles se embolam, que um dos métodos que a gente tem na supervisão que eu dou, de supervisão baseada em competência, é a análise de vídeos, né? De gravação de vídeos. E aí a gente tá ali olhando, né, os terapeutas, e a pessoa ela faz uma roda e falou, eu falei assim, nem você às vezes entendeu o que falou, imagina o paciente, né? Então a gente também tem que ser mais simples, e eu acho que esses recursos e livros, né, tem eu adoro aquele livro TCC para leigos. Sim, eu adoro aquele livro, né? tanto de técnica que ele tem, né, para ajudar os pacientes, eu acho bem legal, tá? Coloquei assim que você produz bastante conteúdo na internet, né? E você tem alguma motivação, assim, alguma rotina? Ou surgiu na sua cabeça, você faz? Ou tinha um horário para você fazer? Como que é? Antigamente, né, até uma outra curiosidade, não sei se é uma curiosidade nova, mas enfim, que eu comecei o canal em 2015, por exemplo, foi justamente uma maneira de eu conseguir me expor, porque eu tenho ansiedade social, né, então é um negócio que foi curioso, foi difícil alguém ver os vídeos antigos e ver, como eu falo hoje, ver uma grande diferença, né, então me ajudou bastante nessa questão da exposição. Na época, antigamente, era bem separadinho, todos os dias, dia tal, eu pegava e escrevia o texto, depois outro dia eu revia o texto, eu pesquisava, depois escrevia, depois revia, depois gravava, e gravava no final de semana, e gravava vários vídeos, gravava eu e minha mãe, né? Sim. Os primeiros vídeos e tal, depois eu editava, fazia tudo isso. Hoje é uma coisa muito mais solta, assim, né? Eu pego um por semana mesmo, às vezes eu faço lives e tudo mais, mas como meus horários são muito mais difícil, assim, então vai meio que no horário que sobra. Entendi. Né? Então eu pego mais temas,
Antes era uma coisa que era muito mais pesquisado, mas hoje eu falo assim, eu já sei tanta coisa. Tanto, né? Que eu não vou ficar pesquisando muita coisa, não. Então eu tô pegando temas assim e escrevendo, tentando escrever eu mesmo, né? Até mesmo para desvincular a questão do chat GPT, essas coisas, né? Porque, querendo ou não, hoje é muito fácil você pedir pro chat fazer. Eu acho que é muito útil, né? Para agilizar algumas coisas, mas treinar e desenvolver justamente a nossa capacidade de síntese, né? Justamente de desenvolvimento de um tema e tudo mais é muito poderoso, né? É muito importante, na realidade, pra gente. Né? Continuar fazendo, usando a cachola, né? Exatamente. Então aí eu faço isso, pego um tema, escrevo ali, e aí quando sobra um tempinho eu gravo. Tô fazendo uns vídeos mais livres assim, onde eu só leio ali o tópico e vou falando e tal. Tá. E é isso. Bacana. E você tá na clínica, é presencial e online? Você falou que você tem um consultório, né? Que é lá com a sua mãe, né? Isso. Atendi eu, minha mãe e minha esposa, né? Sim, legal. Vocês três. E hoje em dia você atende mais online? Bem mais online. Bem mais online. Bem mais online. Eu diria que 90% dos meus pacientes são online. Né? Isso por conta do próprio canal, né? E do Instagram, né? Porque o fato, como o meu nome é Terapia Cognitiva Online, eu acho que as pessoas procuram terapia cognitiva no YouTube. No YouTube não, no Instagram acaba aparecendo. E no YouTube é porque as pessoas buscam problemas específicos, né? E acabam encontrando. Então acaba sendo a maior parte online mesmo. Bacana, bacana, Diego. E é bastante coisa que você tem, né? Que você produz. E aí eu fiquei curiosa. Falei, como que será que é a rotina do Diego, né? Pra poder produzir. Separando horários também. Porque daí, como eu tenho a outra empresa também que tem a pós-graduação, né? Aí já é um conteúdo um pouco mais organizado, né? Aí tem lá o textinho mais pronto e tal. Aí eu separo o momento pra gravar também. Tá, entendi. Eu tenho perguntado para os convidados que vêm aqui, porque cada um tem um perfil diferente, né? Certo. Então, assim, tem as pessoas que às vezes gostam mais de se expor, tem os que gostam menos, aí a gente recebeu a Tamiris que fala de maternidade, certo. Então cada um às vezes tem o seu nicho, ansiedade e tudo mais. Tem até a Thalita também que veio aqui e falou sobre exposição, que ela também tinha mais dificuldade de se expor, então ela também começou a se expor nas redes sociais em virtude disso. Mas eu vejo que as pessoas às vezes têm muitas crenças intermediárias sobre o posicionamento nas redes sociais e às vezes acabam adiando isso. Né? Tem assim, eu só vou quando eu tiver o melhor celular, ou a melhor iluminação, ou quando eu tiver o melhor microfone, né? Então sempre tem aquelas coisas, ou eu não gosto de expor minha vida, né? E nós tivemos exemplos, né, de algumas pessoas que vieram aqui que não expõem a vida de forma alguma, né? Você também é um que a gente não vê falando muito, né? Às vezes coloca uma coisa ou outra, mas que consegue performar bem, assim, nas redes sociais, né? E aí eu tenho perguntado, como que você daria uma dica, assim, às vezes pra quem tá com essa crença, né, intermediária, né? Alguns pressupostos de como se posicionar. O que você poderia falar pro pessoal a respeito disso? Eu diria que a primeira coisa é bem aquela coisa do propósito também, né? Você tem que entender muito bem o porquê que você faz isso, né? Sem isso, fica muito difícil de você se convencer a fazer alguma coisa e até mesmo vencer os seus medos, vencer esses desafios, né? E depois, eu acho que uma coisa que a gente precisa compreender, isso é uma coisa que a gente, conforme a gente vai tendo no consultório, atendendo bastante tempo e vai passando, né? Tempo, a gente percebe que as pessoas são muito inseguras de forma geral. Então, não é só você que está produzindo conteúdo, mas até mesmo as pessoas que poderiam te julgar de alguma forma. E todo mundo que vai te julgar de alguma forma, a probabilidade de ele te julgar de maneira negativa tem muito mais a ver com ele do que com você. Então, isso é uma coisa que me ajudou e eu gosto de falar para as outras pessoas para meio que perder o medo um pouquinho do julgamento, seja no sentido de aparência física, seja no sentido da forma de falar, seja do que falar, porque crítica vai ter de qualquer forma, não importa se você tá com o melhor microfone, se você tá com o melhor celular, se você tá com a melhor roupa, se você fala de um jeito X ou se você fala de um jeito Y. Isso não importa. Às vezes eu sou, tipo assim, eu tô fazendo uma live, não sei o que, eu tô fazendo um vídeo, dou uma risadinha assim, hahaha, sei lá. Eu sou meio assim, as pessoas já comentam, essa risada parece que você é muito inseguro, não sei o que. Fale de maneira mais séria. E eu também às vezes solto uns palavrão e tal, as pessoas reclamam, nossa senhora, para de falar palavrão, é muito difícil. Então assim,
críticas Sim. existirão de qualquer forma. Então, isso é uma coisa, pelo menos, que eu gosto de colocar na minha cabeça e falar para as pessoas, para elas entenderem que, tipo, cara, se você tem um propósito e entendendo que vai haver crítica você fazendo da melhor maneira possível ou não, faça de qualquer maneira. Sim. Esperando, de fato, a crítica, porque a crítica, no fim das contas, não importa, porque não diz nada ao seu respeito, mas diz respeito a outra pessoa. Isso até mesmo questão de abordagem. Se você abordagem X, a pessoa da abordagem Y vai criticar você, não importa, né? Então, eu acho que isso é o que eu gosto de falar. E aí também uma terceira dica é só começar. E começar devagar, as exposições devagar também. Grava só você, vê você falando várias vezes. Vai ser incômodo, minha voz, isso aqui. Vê. A própria Natália se incomodava de fazer. Hoje ela faz um monte de vídeo, faz super umas palhaçadas lá. Então, é normal. É isso mesmo. Você pôde passar a sua experiência para ela, né? De como você estava se expondo, né? Mas legal, bacana. Você quer falar um pouquinho pra gente de como foi esse seu processo lá em 2015? Que você falou que da ansiedade social? Na verdade eu sempre tive, né? Eu sempre me achei tímido na realidade, né? Eu fui descobrir que era ansiedade social estudando, né? Sim. Quando eu cheguei na psicologia e tal, né? Descobri até, aí já é mais, é mais pesado, mas na própria faculdade de psicologia até descobri que quase fui abusado quando eu era criança, assim, né? Então, uma coisa... Eu falei assim, nossa senhora, então aquele cara lá, na verdade, não era meu amigo, não. Num sentido, né? Mas foi quase. Sim, então, não deu nada de errado. Sim. Mas, enfim, desviando do assunto. A questão é que sempre achei que foi timidez. Na faculdade descobri que era ansiedade social. E até mesmo durante o meu tratamento, na realidade, porque eu fazia terapia na época da faculdade, e a terapeuta nem era de TCC, nada, mas ela me estimulou a lutar um pouquinho, assim, falar as coisas que eu pensava, que eu acreditava lá na faculdade, porque eu achava muito errado o diretório acadêmico ser meio... E aí eu ia falar uma palavra mais pesada. Ser meio mandado da diretora da faculdade, né? Porque eu sempre vi o diretório acadêmico como uma instituição no sentido de buscar mais para os alunos e tudo mais, então meio que contra a coordenação, né? Mas não é brigar, mas enfim. E aí eu não concordava, né? Então eu expus as minhas ideias. Na verdade, a própria terapeuta me estimulou, né? Por que você não se expõe? Fala lá para eles a sua suposição e tal. E aí, assim, uma coisa super besta, de tipo assim, gente... O que vocês acham de a gente fazer uma reunião pra gente colocar nossas ideias, o que poderia ser e tal, e depois vocês levarem? Nossa, foi um caos. Aí teve uma briga online, era no Facebook ainda, aí eles falavam, eu respondia e falava. Então isso aí foi o começo, sabe? Da minha exposição de alguma forma, assim, social. E você tava preparado pra isso? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Nem um pouco. Foi péssimo, assim, né, no primeiro momento, porque... gera, né, muita ansiedade, assim, é uma coisa muito ruim, né. Mas aí depois que eu me formei, foi isso do canal, de pouquinho em pouquinho, fazendo, né, as gravações, isso foi ajudando, aí o próprio consultório também foi ajudando, aí essas percepções, como eu falei, de todo mundo ser inseguro, de todo mundo querer reconhecimento, tá normal. Eu comecei a utilizar, a falar, isso é uma coisa que ajuda bastante também, eu me expressar, eu falar que eu estou ansioso, isso ajuda muito, né? Porque eu falo, eu tenho ansiedade social, se eu tô às vezes dando uma palestra e começo a perceber que minha voz tá mais trêmula, por exemplo, eu expressar isso, olha, minha voz tá mais trêmula, isso é muito bacana, porque me ajuda a me acalmar, né? Eu exponho a minha fraqueza, vamos colocar assim, pro outro, e aí qualquer forma de julgamento, ela deixa de existir, porque o outro não vai julgar algo que eu já sei. Isso gera muita conexão também com as pessoas, isso é muito legal. Exatamente. Gera conexão, e muitas vezes o outro nem percebeu que eu tava com a voz trêmula. Isso assim, então é uma coisa que foi um processo assim, que foi difícil, mas eu volto naquilo, sabe? Eu tinha um propósito, uma coisa muito importante, que envolvia vários fatores, porque me ajudava a estudar. Então assim, eu pensava, que conteúdo eu vou produzir? Ótimo. Então eu estudava para produzir o conteúdo, e isso também, isso é interessante também, isso me ajudou a me tornar um melhor profissional, porque quando a gente aprende a explicar, tem, né, essa percepção, né? Quando você estuda, você aprende de uma forma, quando você escreve, de outra. Então eu fazia tudo isso, porque eu estudava, eu escrevia, porque eu tinha um blog na época também, então eu escrevia para o blog e depois eu ensinava no vídeo. Né? E todo esse processo, e tudo antes do ChatGPT, gente. Tá? Tudo antes do ChatGPT. Então, fazia tudo isso sozinho mesmo na marra. Então, todo esse processo me ajudou também a me tornar
um melhor profissional, né? E conforme foi tendo os feedbacks e tudo mais, foi ajudando. E assim, eu digo que hoje eu ainda tenho ansiedade social, é normal. Até hoje tenho uma dificuldade enorme de falar no telefone. Quando eu ligar, eu peço pra Natália ligar. Ainda bem que existe o iFood, então eu não peço comida. O iFood ajuda a pedir comida. Sim. Mas acaba sendo, assim, eu não me impede de fazer nada. Por exemplo, vir aqui, fazer palestras ou qualquer coisa, dar aula, enfim, coisas nesse sentido, né? Bacana. E é interessante que as pessoas, né, que vieram aqui também nessa temporada, outros psicólogos também falaram de algumas questões, né? Certo. Tivemos a Carol que falou do toque, e aí hoje ela trabalha muito com pacientes com toque. Certo. E ela é muito boa, ela é uma profissional que eu gosto muito, ela é muito ética, muito profissional. Tem especialização, tá terminando a especialização dela com toque, né? Legal. E transtornos associados. E ela fala bastante, assim, de como ter essa... Não que nós tenhamos que ter o transtorno para poder ajudar o paciente, mas o como que ela consegue entender muito melhor até a hora de propor a exposição, aquele medo da mudança, aquele medo da exposição, né? O medo, ela fala que fica mais tranquilo, né? Então, legal. E isso que você falou do entender o porquê tá fazendo, foi tudo que as outras pessoas também disseram, né? Então, se a gente parar pra pensar, e é o que eu vejo que os nossos colegas às vezes não fazem, eles querem colar o propósito do outro. Perfeito. Né? E é uma coisa extremamente individual. E aí não tem autenticidade, porque se eu tô colando o propósito do Diego, não é o propósito da Mariana, então não vai dar certo, porque o Diego tem um jeitinho dele de fazer o canal dele, a Mariana tem um jeitinho dela e cada um vai ter o seu, né? Por isso que tem... Na próxima semana a gente vai receber eu vou entrevistar a minha ex-sócia aqui. Tá. E foi interessante. Não terminou com briga, não? Não foi briga, mas foi triste. Tá. E a gente ficou um tempo... E a gente até brincava, assim, porque eu falava que eu tinha o meu apartamento, ela tinha um apartamento dela, que era o canal dela e o meu canal, né? Tipo, cada um com as suas... E aí a gente, vamos morar junto, né? Assim, vamos fazer uma coisa juntas? E aí a gente criou o Praticando a TCC, que era um projeto que nós tínhamos juntas. E aí a gente fez bastante coisa, né? Tiramos fotos, fizemos sites e lives, e tinha muitas coisas juntas e, né, tivemos problemas ali e a gente acabou terminando. E aí eu fiquei por muito tempo com dificuldade de entender isso que você tá falando agora. Qual que é o meu propósito? Sabe quando você termina um relacionamento, você fala, tá acostumada a falar, nós não sei o quê, porque nós não sei o quê. E eu ficava, gente, como que eu vou me apresentar agora sem ela, sabe? E aí ficou um tempo eu digerindo, eu acho que foram 6 meses. Tá. Até você identificar, tipo, agora eu tô sozinha e eu tenho porque eu era sozinha, tava com ela, e como que eu ia ser depois dela, né? E aí vem a ideia do podcast e tudo mais, né? Que aí eu venho aparecendo com outro formato de trabalho. Então, é interessante essa questão realmente do propósito. E tem que ser uma coisa que é você que tem que... Não posso... Né? Viu? Diego, fala aí qual que é o meu propósito. Não. Mas eu acho que é bem interessante, porque o propósito a gente pode ver tanto no sentido... Tipo, a transformação que você quer no mundo, né? De alguma forma, assim, ter um propósito de mudar o mundo, as pessoas e tudo mais. Mas pode também ser uma coisa pessoal, né? Tipo, na realidade, o meu propósito é bem... é bem ruim, assim. Que, na verdade, no fim das contas, eu tive que mudar. Que era a minha ideia, o meu objetivo final, que me guiava, fazer tudo que eu tinha que fazer, trabalhar pra caramba e fazer tudo isso, era me aposentar com 40 anos. Então, esse sempre Quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos, 37, então eu não atingi a minha meta, com certeza não atingirei. Então é mais ou menos nessa ideia, mas aí isso me fez, né, me engajar no caminho e me manter. Né? Então o propósito, ele pode ser tanto no sentido de missão final e tal, pro mundo, pode ser uma coisa muito pessoal e egoísta até certo ponto, e também pessoas. Né? Então, por exemplo, aí, antes na época eu não era casado, antes eu não tinha meu filho, né? Por exemplo. Hoje o meu propósito é dar o melhor para meu filho, trabalhar bastante também para o que depois, para sempre que possível ter tempo para passar com meu filho, para ter tempo para passar com minha esposa. Então o propósito envolve isso também. Até interessante, tipo, aquele livro também, A Busca de Significado, né? Busca de Sentido, do Viktor Frankl, traz justamente essa questão do propósito, né? Sim. Bacana. Legal. Como
como que você enxerga a psicologia nos próximos anos? Porque você ali em 2015, você começa o canal antes da pandemia, Certo. né? Então, assim, eu comecei em 2016 a estudar marketing digital, Tá. né? Marketing para psicólogos, ali com o Bruno Spalheiro, lembra? Sei. Final do Bruno Spalheiro, saudoso. E começando a abrir a cabeça, né? Porque tem o nosso conselho de ética, não pode isso, não Certo. pode aquilo, mas como assim? Vou postar, vou falar, tá. Começa a estudar. Mas assim, aí eu fui atender online. O Rafael nasceu em 2018. E eu tava atendendo online. Eu falo que eu pude passar mal no aconchego da minha casa, né? Grávida, atendendo de casa. Mas tava ali, você não. 2015 você já tava ali. E aí a gente tá em 2025. Como que você vê, assim, a psicologia? O que você tá achando desse movimento, de tudo que tá acontecendo? O que você projeta, assim, pro futuro? Não sei, eu acho que a grande virada, né, o grande diferencial que vai fazer na psicologia tem a ver com a inteligência artificial, né? Eu acho que esse é a grande questão, né? E o que mais me preocupa, né, na questão da psicologia meio que no futuro, né, quando a gente pensa assim, é o profissional que às vezes se apega muito em fórmulas prontas, né? Então, este profissional, por exemplo, às vezes as pessoas têm medo, vai ser substituído por inteligência artificial, não sei o que e tal. O profissional que de fato focar em fórmulas prontas, até mesmo quando a gente pensa que a TCC, na TCC ela surgiu como uma abordagem focada em protocolos, então, focada em diagnóstico e protocolos, né? Se você se foca excessivamente em diagnósticos e protocolos, de fato você é facilmente substituível, porque protocolos de diagnósticos são passo a passo. É uma lista de critérios que qualquer paciente pode responder numa inteligência artificial, ele vai falar assim, deu aqui. Sim. E protocolo é um passo a passo, sessão 1, 2, sessão 1, isso, 2, isso, tá. Então, este profissional facilmente é substituído e eu acho que, de fato, daqui a uns anos, esses profissionais de fato irão ser substituídos porque não vai ter espaço para eles. Agora, o profissional que consegue desenvolver de fato um raciocínio clínico, enxergar ali o ser humano por quem ele é, falar dele, porque essa é uma questão que a inteligência artificial nunca vai ter. Pelo menos assim, depois, nos próximos 10 anos, vai demorar muito, que é ter experiência humana. A experiência humana dela. Ela pode ter a experiência que o humano compartilha com ela. Mas a experiência dela, que é o que a gente tá falando aqui, a minha ansiedade social, relação terapêutica, o negócio do toque e tudo mais. Então, eu mostrar para o meu paciente, eu sou humano também, eu entendo o seu sofrimento, eu não vou te tratar como um robozinho, como um rótulo, que você tem um diagnóstico X e tudo mais. Então, isso é até interessante, porque a própria terapia cognitivo-comportamental, que surgiu dessa forma, hoje a gente vê ela indo para um caminho diferente, terapia baseada em processo, a própria Judith Beck, o pessoal, eles entendem que essa ideia do protocolo e foco excessivo em diagnóstico não é o ideal mesmo, né? Mas ainda, o pessoal que foca excessivamente nisso, eu acho que quando a gente pensa no futuro, eu vejo eles sendo colocados de lado. E os profissionais que desenvolvem o raciocínio clínico conseguem ser mais autênticos, conseguem ser mais eles, esses talvez consigam. Lugar, né? Exatamente. E assim, até se você pensar, tem o protocolo, tem ali o diagnóstico, mas até a construção disso é artesanal, né? Se a gente pensar na conceituação cognitiva que você fala bastante. Sim. O próprio questionamento socrático, né? Uma forma de você conseguir extrair essas informações. Porque paciente é bem muito isso. Um paciente com depressão, 2 pacientes com depressão, eu não vou tratar às vezes da mesma maneira. Porque o que traz a depressão para um paciente é diferente muitas vezes do que funciona para o outro. O contexto de vida de um paciente é diferente do outro. Às vezes um é um adulto que mora sozinho, o outro mora com a mãe e tem 20 anos. A situação é bem diferente. Às vezes o ambiente de um influencia, às vezes o ambiente do outro não influencia. Então as coisas que vão ser trabalhadas serão diferentes. A gente tenta trabalhar, de fato, de maneira única com todo mundo, não dá certo, né? Sim. Eu também vejo bastante nesse sentido. E vejo os profissionais buscando mesmo essa questão do raciocínio clínico e também de uma forma mais individualizada também. Eu tenho percebido, às vezes, as pessoas... que eu fiz um curso, assim... Eu sei que até que é uma bandeira sua também, né? De tipo, fiz um curso, assim, assado, mas não aprendi isso, não aprendi aquilo, né? Que às vezes são em grandes universidades, que às vezes não vão ter
os professores não vão ter aquele tempo de sentar, né? Olhar com cada um. Eu tô com... É que hoje em dia também tem muita coisa das pós-graduações, de cursos por aí, que aí simplesmente eles mandam uns PDF lá e já era. Isso, já era, exatamente. Eu tô com grupos de mentoria mesmo. Então, são 2 alunas por turma. E a gente vê, assim, do começo ao fim, sabe? Desde construção de metas, o quanto que é difícil. Elas falam, nossa, eu tava fazendo tudo errado. A parte de metas, não achava que era assim, né? Então, pegando ali bem o passo a passo. Então, eu tenho percebido as pessoas se dando conta, né? De que realmente precisam ter esse diferencial, tá? Mas, assim, o que você acha? Então, tem a questão da inteligência artificial. Você falou que acha que, né? Para esses profissionais que estiverem prontos, né? E preparados, né? Sim. Mas, eu tenho até um psicólogo, agora eu não vou lembrar quem foi, falou, gente, agora que eu vi que a gente realmente chegou lá, né, enquanto psicólogo, deixou de ser os primos pobres do jantar do final de semana, né, do domingo do final de semana, foi quando os enfermeiros, né, e outros profissionais começaram a querer fazer ser terapeutas, né, porque assim, agora todo mundo quer ser terapeuta, na né? realidade sempre pôde fazer, né? Isso, na verdade, nunca... Mas assim, você tem percebido que tem mais gente hoje querendo fazer, né? Porque eu acho que é uma questão, né, que todo mundo se interessa por saúde mental, né, todo mundo gosta disso, todo mundo tem a curiosidade, todo mundo vive problemas de saúde mental. Então, às vezes, necessariamente eu vou ter um problema de fisioterapia e coisas nesse sentido, né, ou de nutrição. Agora, de saúde mental, todo mundo é cagado. Né? Isso é uma verdade. Então, todo mundo vive isso. Então, todo mundo vive. Muita gente faz psicologia também, com a ideia de se conhecer melhor. Isso eu acho que é um grande problema. Mas, enfim, para se conhecer melhor, ou porque, nossa, minha mãe tem tal transtorno, então eu quero ajudá-la, coisas nesse sentido. Então, a saúde mental de forma geral, isso eu vejo até no canal no YouTube, né? Que eu faço conteúdos para profissionais, às vezes, né? Direcionado, como ajudar paciente com ansiedade. Tem um monte de paciente assistindo aquilo lá. Então, é um negócio que todo mundo se interessa, né? Eu acho que a internet ajudou mais facilmente as pessoas a entenderem que elas podem fazer também psicoterapia sem necessariamente fazer psicologia. Então, acho que por isso que aumentou. É mais no sentido da globalização do que necessariamente de agora as pessoas se interessam mais. Mas é um negócio também que é isso, né? Às vezes muitos psicólogos acharam que não, porque agora é enfermeiro e tal. Na realidade, sempre pôde. Isso nunca foi uma coisa... Não é novo. Né? Na realidade, sempre foi um problema, né? Vamos colocar assim, né? Então, sempre existiu e, sinceramente, falando aqui assim, sempre existirá, porque é muito difícil da gente definir exatamente o que significa fazer uma psicoterapia sem influenciar outras coisas. Se eu defino de uma forma muito específica, assim, por exemplo, orientar as pessoas. Então, quer dizer que, sei lá, que o padre não vai poder orientar? Não tem como fazer isso. Então, eu posso criar critérios excessivos que limitam algumas coisas que isso vai dar problema. Ao mesmo tempo que é muito fácil definir critérios e a pessoa alterar um critério e tal. Então, assim, infelizmente, isso não vai mudar. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu estou dizendo assim, que eu acho que hoje, como tem uma visibilidade melhor e um faturamento melhor dos psicólogos, eu tenho percebido que outras pessoas que às vezes até poderiam, porque não quer dizer que não pode acontecer, né? Como você disse, não está escrito ali que não pode acontecer, mas começam a se interessar, né? Então a gente vê coach, né, que deu uma... né, desse diminuiu bastante né, agora. Mas depois diminuiu. Mas outras profissões também querendo fazer, né, pegar essa fatia aí, mas justamente por isso que eu falei da questão da prima pobre, né? Justamente porque tem esse interesse aí das pessoas também ao perceber que aumenta essa procura também, né? E melhora esse faturamento também. Porque quando a gente pensa no sentido também do crescimento, né? Da ansiedade, depressão, de forma geral, né? Nas pessoas. Então, eu acho que é um mercado, né? Isso. Sim, mercado. Um mercado em ascensão. Então, de fato, as pessoas... Mas o que é bacana é que, querendo ou não, as pessoas ainda... aí eu acho que é o nosso papel. Aí é o nosso papel como psicólogo, né, de alguma forma,
saber divulgar bem o nosso trabalho, né? Isso. É conseguir divulgar bem o nosso trabalho para que, de fato, entenda qual que é a diferença, né? De um terapeuta que é psicólogo, de um terapeuta que não é psicólogo, né? Muitas vezes, por isso que essa questão, às vezes, a gente fica muito focado, é igual na ideia do coach, na época do coach também. Você viveu isso também, né? Acho que na época que tava aquele boom de coach, todo mundo vai, meu Deus do céu, os coaches, não sei o que, tal. Mas, tipo, mesmo na época de coach, é o que minha mãe me falava, tipo assim, eu nunca faltou paciente. Pra mim era a mesma coisa, nunca faltou paciente. Então, não é por conta do coach que o psicólogo deixa de ter paciente. Exatamente. É a mesma coisa que não é pelo, sei lá, o enfermeiro sendo psicoterapeuta que o psicólogo deixará de ter paciente. Se o psicólogo conseguir se posicionar, conseguir expressar muito bem o que ele quer, a diferença que ele faz em relação, por exemplo, ao enfermeiro que é psicoterapeuta. E olha que interessante, né? Fantástico isso que você falou. Eu fui jogar vôlei com uns amigos sábado e tava ali, depois a gente fazendo uma resenha, dando e um deles é psicólogo também. E aí vieram perguntar, viu, fulano, qual que é, acho que é o irmão dele, qual que é aquele negócio lá que a gente viu no vídeo que não pode fazer lá, daquela abordagem lá que a gente não pode fazer? E aí ele falou o que era, que é uma dessas pseudociências, né? E ele virou e falou assim, é aquilo, viu, fulano, é esse aí que você não pode fazer, né? Então, ele tinha visto na internet uma pessoa explicando que era pra tomar cuidado com alguns tipos de método, ele só veio certificar com o irmão se era aquilo mesmo, que era psicólogo. Então, o quanto que é importante a gente também produzir o conteúdo, essa divulgação, né? Pra justamente as pessoas... Que realmente, às vezes, as pessoas não sabem. Tá ali, a pessoa tá divulgando, olha, em uma sessão, todos os seus traumas serão resolvidos. Exatamente. E você não precisa falar nada, eu só vou apertar alguns pontinhos... E tudo será resolvido. Não é muito melhor do que eu ter que ficar falando ali? E isso é aí que entra a questão, né? E até entra o grande problema dos psicólogos também, porque daí eu acho que é uma cova, sei lá, que os psicólogos eles se cavaram também quando eles começam a criticar excessivamente a autoajuda. Porque muitos conteúdos de autoajuda, de fato, falam sobre a realidade da vida, que não existe pílula mágica, que você vai ter que enfrentar o sofrimento, que faz parte, tal. A partir do momento que o psicólogo começa a criticar isso, falando que não é bem assim e tudo mais, aí você tá falando o quê? Então que existe uma pílula mágica, então é fácil fazer isso de alguma forma e tudo mais. E aí abre espaço mesmo para essas pessoas, né, fazerem isso, né? E a gente tem que vender a realidade, né? A gente tem que falar muito bem que sim. E é isso mesmo, os coaches falavam, né? Não tem enfrentamento, é dificuldade. Aí o psicólogo tem tanto ranço do coach que ele quer rejeitar tudo que o coach falava. Mas o coach, ele que roubou da gente as coisas, não é o contrário. Sim, exatamente. Né? Então é muito isso, né? Então acho que é o nosso papel mostrar que a vida ela é difícil mesmo. Às vezes eu gosto de falar que a vida ela é injusta e tá tudo bem ela ser injusta. Tá tudo bem assim. Entendendo que a vida é injusta, eu posso tomar decisões. Né, dentro disso. Algumas pessoas até me criticam, eu falo que a vida é injusta, mas eu falo assim... Mas eu acho que é meio mal de psicólogo. Teve uma vez que a minha sobrinha tava em casa, ela devia ter uns 3, 4 aninhos. Foi quando eu ia ganhar o Rafa. Minha irmã foi lá comigo. Como ia ser parto normal, a gente não sabia quando que ia nascer. Então, minha irmã foi lá ficar uns dias comigo e levou a minha sobrinha. E ela tava com muita saudade do pai dela. E aí eu falei pra ela, Ana Clara, por que você tá com saudade do papai? Porque o papai brinca comigo, porque o papai é legal, porque o papai é engraçado. Eu falei, faz sentido você tá com saudade dele, né? Porque é muito bom estar junto com o papai e você tá longe do papai. Então, essa sua saudade faz sentido. A saudade é isso mesmo, a gente sentir falta disso. Aí a minha irmã falou, como vocês psicólogos são estranhos. Fala pra menina que você vai levar ela pra tomar um sorvete, né? Que é essa coisa contrária do que você tá falando. Eu falei, não, mas eu tô validando, tô falando pra ela que realmente faz sentido. Não, pelo amor de Deus. Ana Clara, vem cá, vamos tomar sorvete. Mas isso é até interessante, né? Porque você tá falando desse sorvete, né? Que tem pacientes que é justamente esse o problema, né? Que tem essa história do pai, às vezes, que leva, tipo assim, não, tá triste, vai tomar sorvete. E aí o paciente tá adulto, ele percebe quando tá triste, ele quer o quê? Tomar sorvete. Tomar sorvete, né? E aí ele tem que fazer essa percepção. E é muito interessante, né? Porque se de fato todo mundo trabalhasse dessa forma onde mais psicológica, assim, às vezes não teria tanto trauma, né? Sim, exatamente. Agora
pra gente seguir, pra encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho pra mim, se você ainda tem algum, provavelmente deve ter, né? Ainda mais agora que você vai ter que refazer sua meta aí, né? Seu propósito. Se tem algum sonho que você ainda tem profissional, pessoal, que você pode compartilhar conosco, né? Que você Profissional? realizar. Não sei se eu teria um sonho profissional, né? Porque... não sei. Porque eu nunca tive, na verdade, o sonho profissional no sentido, assim, eu quero, sei lá, ter tantos pacientes ou atingir tantos seguidores. Nunca tive focado nisso, né? Sempre foi focado no meu coisa egoísta mesmo de... Se aposentar com 40 me aposentar. Então, sonho profissional, eu acho que não. Porque eu acho que profissionalmente falando, eu me considero muito, muito bem, assim, né? Tanto no sentido do que eu conquistei, né? De todas as conquistas, assim, né? Então, acho que... Não sei. Eu penso no futuro, talvez, né? No futuro, pra talvez ter mais credibilidade quando eu tiver tempo, fazer um mestrado, doutorado. Mas também não é de sonho, não. É mais pra ter credibilidade mais pra frente mesmo. Sim. Legal. Bacana. Eu quero muito te agradecer. Aí antes... Eu que agradeço o convite. Pra você. Não, obrigado. Que é um baralho... Pra abrir? Pode, se você quiser abrir, pode abrir pra mostrar pro pessoal. É um baralho que eu escrevi com a Janaína Barleta, que é minha supervisora. É um baralho de reações terapêuticas. Reações do terapeuta, na verdade. Legal. Que ele é baseado um pouco na terapia do esquema. Essa parte de contra-transferência, transferência. É pro terapeuta mesmo, pra você usar, às vezes vai fazer alguma supervisão. Pra assim. usar nos estudos, basicamente. Isso, às vezes ele tem o RPD, então aconteceu uma situação com o paciente, né? Aí como que você se sentiu? Eu fiquei puto com o meu paciente porque ele fez isso, aquilo. Né? Então, qual foi a emoção? Qual que é o comportamento? Aí tem as cartinhas tipo DR, né? Então, o que você vai fazer? Eu preciso conversar com o meu paciente, né? O que foi que aconteceu? Eu vou chamá-lo para conversar. É bem bacaninha. Tem umas cartinhas bonitinhas. Isso daí de comportamento, da situação clínica. Bom, interessante. Muito obrigado. Imagina. Não te trouxe nada, mas trouxe a sua presença. Obrigada, viu? Muito obrigado por ter me chamado. Imagina. Pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né, por estarem nos escutando, nos assistindo até agora. Espero que tenham gostado de tudo que o Diego falou aqui para nós. E não se esqueça de compartilhar depois, curtir, para outros psicólogos que também podem se beneficiar com esse conteúdo. E até a próxima!